Olá, seja bem-vindo a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Que a graça e o amor do Senhor esteja te alcançando e que juntos possamos refletir a respeito da Palavra de Deus, a respeito do que Deus tem para nós. Hoje nós iniciamos mais uma série de estudos, mais uma série de palavra. Suportados. Acompanhe em nome de Jesus o texto bíblico em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Palavra de Deus, escrita por Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigada pela oportunidade de ouvir a voz do Senhor falando com a gente. Obrigada pelo amor. Obrigada pela graça que o Senhor entrega a nós. O Senhor tem feito grandes feitos em nossa vida. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Somos muito agradecidos. Que neste momento possamos refletir, ó Pai, estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua voz e receber o amor do Senhor. Amor que é de graça, amor que é para sempre, amor que restaura e supre todas as necessidades. Amor que nos suporta. O Teu amor, Senhor. Muito obrigada. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Hoje nós temos como referência este texto. E para começar a nossa reflexão, para iniciarmos esse momento de estudo da Palavra de Deus, eu quero te convidar a pensar em momentos que você viveu e que te fizeram muito bem. Momentos em que você lembra e que faz bem para você. Pensa nesse momento. Possivelmente esse momento está relacionado com amigos, possivelmente esse momento está relacionado à família, possivelmente esse momento está relacionado a talvez uma reunião no teu trabalho, porque fez bem para você a notícia que você recebeu naquela reunião, talvez. Eu quero que você pense em algo que você viveu e que te fez, e até hoje, quando você lembra, te faz mal. Possivelmente, esse momento está relacionado à fome, está relacionado à briga, está relacionado à doença. Possivelmente, esse momento está relacionado à morte. Todos nós, seres humanos, temos uma lembrança boa, uma lembrança que é positiva, e temos aquela lembrança que é ruim, que é negativa. E talvez é mais de uma, talvez são várias. E pensar nisso possivelmente provocou em você algumas sensações. Pensar no momento bom provoca alegria, euforia, saudade. Pensar na situação triste pode provocar em você outras sensações que são negativas, dores que podem ser físicas, emocionais.
Tudo isso pode acontecer, tudo depende da sua vivência. E de todas essas situações, eu tenho certeza que sempre, sempre, alguém te ajudou. No momento bom, alguém estava com você. E no momento ruim, alguém estava com você. A questão é a gente pensar qual foi a função do outro na nossa vida. Se ele foi para ajudar ou se ele é o motivo para você se sentir mal, talvez. Porque isso acontece. É muito comum, principalmente aqui no Brasil, com a nossa cultura do idioma português, que a gente ouça aquela expressão: eu não suporto mais você. Eu não te suporto mais. E todas as vezes que a gente ouve essa expressão, ou que a gente fala isso para alguém, ou até para alguma coisa, é porque a gente chegou no limite. Concorda comigo? Toda vez que você está chateado com alguém, você chega e fala: eu não te suporto mais. É porque você chegou no seu limite, você não aguenta mais. E por que eu digo que é uma expressão comum? É uma expressão idiomática, faz parte do idioma português aqui no Brasil. Mas, se a gente busca o significado da palavra suportado, lá no dicionário, a gente vai perceber que suportado não tem esse significado pesado que a gente atribui a essa expressão idiomática, de tipo, eu não te suporto mais. Suportado vem da palavra suporte, é uma derivação da palavra suporte. Então, o primitivo da palavra é suporte. Por isso que a gente precisa pensar: por que será que essa série tem esse nome? Suportados. Porque suporte é sinônimo de auxílio. Porque suporte significa estar sendo ajudado. Por isso que, neste momento, nós vamos refletir a respeito de um momento em que Jesus suportou aos discípulos. Ele foi suporte. Dizer que somos suportados traz essa ideia. Nós somos auxiliados. Nós somos cuidados por alguém. Entendeu? E aqui, em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, em que nós fizemos a leitura, nós compreendemos que o momento ali era que estava Jesus com os discípulos e Jesus disse para ele: vamos para outra margem. Ou seja, saia do lugar que vocês estão e venham comigo, vamos a outra margem. E os discípulos deixaram Jesus e eles foram para outra margem, então. E eles estavam em um barco. E muitas vezes, quando a gente lê o texto bíblico, em que fala que Jesus estava em um barco e estavam ali no mar, ou coisa assim, às vezes, para nós, quando eu digo nós, eu faço referência às pessoas que moram aqui no nosso estado, principalmente, mais aqui na região oeste, que é onde nós moramos, não tem mar na região oeste do estado. E se a gente não teve a oportunidade de conhecer o mar, fica meio descontextualizado, às vezes você não consegue entender. Então, para quem ainda não teve a oportunidade, vou falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu conheci o mar, eu tive uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida. Nunca. Eu fiquei completamente sem palavras. Eu olhava para aquela quantidade de água, para aquela cor incrível, e eu fiquei sem palavras. Eu não conseguia nem expressar o que eu estava sentindo, de tanta alegria. Porque o mar, ele é grande, é uma quantidade enorme de água. A cor, dependendo do lugar que você vai, é incrível, é um azul que você nunca conseguiu visualizar em algum elemento da natureza. E você fica maravilhado, porque o lugar é incrível. Geralmente, as pessoas que estão lá, elas estão felizes, porque, tipo, tá na praia, né? Então, assim, toda vez que, para mim, alguém fala em praia, eu só trago memória boa, porque, para mim, fez muito bem. E aqui acontece que Jesus e os discípulos estão no mar. Então, eu trouxe essa memória para que você que já foi até lá, lembre como é que é estar na praia. Como é que é visualizar o mar.
E aconteceu que uma grande tempestade veio. Levantou-se um grande temporal de vento. Eu já estive na praia e, sim, uma tempestade de vento começou e foi horrível naquele dia. Porque o vento foi tão forte que começava a vir areia e começa a doer a pele da gente, porque a areia vem com tanta força que começa a doer. E se você está na praia e começa um temporal, você vai querer sair dali. Você não vai continuar à margem do mar. E a gente percebe que aqui os discípulos começaram a sentir medo, como qualquer outra pessoa sentiria. E Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. O versículo 38 diz: ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Pensa na tranquilidade, pensa na paz que Jesus estava. Estava acontecendo uma tempestade lá fora, vento, força, e Jesus estava dormindo. Mas despertaram Jesus e disseram para ele: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus estava no barco, mas quem estava com ele não tinha se dado conta do poder de Jesus naquela situação. Um fenômeno da natureza muito forte estava acontecendo, algo que para o ser humano é incontrolável, mas eles esqueceram que quem estava dormindo, quem estava descansando, era Jesus, o Filho de Deus. Se Jesus estava descansando, se Jesus estava sobre uma almofada, dormindo, enquanto uma tempestade acontecia lá fora, por que os outros não descansaram também? E quando Jesus disse: cala-te e aquieta-te para o vento e ao mar, ele olhou e disse: ainda não tendes fé? Como se fosse: nossa, vocês estão aqui comigo e vocês não se lembraram que eu tinha essa autoridade ou não sabiam que eu tinha? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalmou a tempestade. As pessoas que estavam com ele, os discípulos, ficaram surpresos, ficaram em choque, como a gente diz. E ainda assim, quando Jesus fez uma pergunta para eles, dizendo: vocês não têm fé, eles ainda ficavam dizendo uns aos outros: quem é este que os fenômenos da natureza o obedecem? Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Parece que quanto mais a gente acha que vai melhorar, que vem uma resposta, que vai diminuir, parece que está acontecendo ao contrário, né? Mas se hoje você acreditar que Deus pode todas as coisas, eu quero dizer para você que muitas dificuldades ainda acontecerão. Tempos muito difíceis nós ainda passaremos. Nós não sabemos quanto. Quando a gente fala em tempo, a gente não sabe se são horas, se são minutos, se são meses, anos, décadas. Nós não sabemos. Mas, se você acreditar no poder de Deus, você pode hoje, mesmo nas dificuldades, fazer como Jesus, colocar a sua cabeça em cima de uma almofada e dormir, e descansar. Eu não digo para você que é fácil, porque, como eu falei, nós, seres humanos, temos muitas memórias positivas e negativas. E muitas vezes a gente deita para querer descansar e não consegue, porque o nosso pensamento fica só naquelas memórias negativas. Mas eu quero dizer para você
que o Senhor que nós escolhemos para a nossa vida, Jesus, o poder dele está tão concentrado em suas mãos, que ele domina fenômenos da natureza. Quando você estava na aula de português, a sua professora explicou para você que verbos que expressam fenômenos da natureza, eles são impessoais, porque não tem sujeito, não é ninguém que faz. Por exemplo, chover é um fenômeno da natureza, e é um verbo impessoal. Você não pode dizer, eu chovo, você chove. Não existe, é um verbo impessoal. E quando eu aprendi isso, lá no ensino fundamental, eu ficava pensando, que engraçado, né? Os verbos que expressam fenômenos da natureza são impessoais porque não tem sujeito. Gramaticalmente, na cultura de aprendizagem da linguagem, não tem sujeito mesmo. Não tem. Os fenômenos da natureza, os verbos que expressam isso são impessoais. Mas, acreditando em vivência do ser humano com a condução de Deus, não existe fenômeno da natureza sem sujeito. Porque todas as coisas, elas acontecem porque Deus quer que seja assim. Porque o Senhor quer que seja assim. A chuva, a neve, o vento, relâmpago, qualquer fenômeno. E quando a gente pensa em qualquer fenômeno, a gente está pensando em qualquer situação. Toda e qualquer circunstância da nossa vida é cuidada por Ele. Se você deixa Ele cuidar da sua vida, se você deixa o Senhor fazer. Luana, a gente está vivendo um tempo tão difícil que nem sonho eu tenho mais. Eu não acredito nem no que eu vou fazer o próximo mês, o que eu vou fazer na próxima semana, o que eu vou fazer amanhã. Em nome de Jesus, comece a sonhar. Sinta-se suportado por Deus, auxiliado por Deus, cuidado por Ele. Em nome de Jesus, comece a pensar no seu futuro com esperança. Comece a pensar naquilo que é positivo. Coloca na sua memória aquilo que é bom, aquilo que foi bom na sua vivência. E comece a pensar no seu futuro com Jesus cuidando, com o Senhor cuidando, porque você não vai se decepcionar com Ele. Não compare a sua vida com a vida dos outros, porque para Deus você é você e o outro é o outro. Não fica comparando a sua vivência com a vivência do outro. Isso só vai te prejudicar. Pensa a sua vida para Deus. Pensa a sua vida para Jesus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você comer. Ele sabe o que é melhor para você vestir. E muito mais do que isso, Deus sabe o que é melhor para você sentir. Ele sabe. Não se sinta sozinho. Deus está com você. Deus suporta você. Mas não suportar no sentido de eu aguento você. Suportar no sentido de ajudo você, amo você. Deus ama você. Deixe a sua vida na mão dEle. Deixe que Ele cuide de você. Porque tem tempestade, o mar está agitado, mas Jesus está sobre uma almofada dormindo. Porque Jesus sabe o tempo certo de levantar e dizer, cala-te, pare, acalme. Foi assim que aconteceu aqui. E na vida humana é assim que acontece. Ele sabe quando que Ele vai dizer, pare, acabou, chega. E eu não quero aqui que a gente pense que os discípulos foram fracos, que eles foram errados. Sabe por quê? Mesmo que com essa fé frágil, digamos assim, quando a dificuldade começou, eles fizeram algo muito certo, você não acha? Eles podiam ter ficado gritando, né, se escandalizando, mas eles lembraram de Jesus e eles foram chamar Jesus. Se os discípulos não tivessem essa atitude de chamar o Senhor Jesus, o que teria acontecido?
A questão aqui não é pensar, nossa, eles não tinham fé, nossa, Jesus estava lá, eles nem acreditavam. A gente muitas vezes faz isso. Por que falar mal dos discípulos? Olha para o comportamento dos discípulos e absorve o que é bom. Eles chamaram Jesus, eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Antes de Jesus falar assim, nossa, vocês não têm fé, hein? Antes de trazer a correção, Jesus foi lá, solucionou o problema, aí depois veio e corrigiu, disse, nossa, vocês não têm fé? Os discípulos acreditaram no poder de Jesus, por isso acordaram ele. Chame Jesus, peça por ele, deixe ele fazer na tua vida o que você consegue e o que não consegue. Não só aquilo que você não consegue, deixe tudo para ele. Faça tudo por ele. Ainda não tendes fé? Jesus disse para eles. O que é que Jesus diz para nós hoje? Deixe ele cuidar da sua vida. Para finalizarmos a nossa reflexão, eu quero dizer para você, confia nele, espera nele e sonhe. Acredite no amanhã. Sonhe. E deixe ele realizar por você todas as coisas. Jesus, nas suas palavras que foram registradas em Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus está ensinando a orar. E que hoje, na nossa oração, a gente tenha fé o suficiente para dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deixa ele conduzir a tua vida, deixa ele cuidar da tua vida, que você vai conseguir descansar em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer situação. Que em nome de Jesus você seja abençoado. Que em nome de Jesus essa reflexão e essa palavra seja recebida por você e você guarde no coração. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por dividir comigo esse momento de paz, esse momento de comunhão e estudo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.